Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Armando Cunha. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Quem gosta aí de adornos, né, de enfeites, piercings, né, vai se interessar muito por esse assunto. É uma coisa muito bacana, muita gente usa, mas algumas vezes causa alguns transtornos. E é isso que a gente vai conversar agora, falar sobre queloides e infecções que às vezes podem acontecer, como resolver, como evitar. Então, se você quer saber um pouquinho, fique aqui com a gente, se inscreva no canal e dê o seu like. Piercing não é uma novidade. Se alguém falar, hoje a moda é piercing, a moda do piercing existe há milênios, há anos e anos. As pessoas usam piercing desde a Mesopotâmia. Então, é uma coisa muito difundida no mundo e que tem modismos realmente em relação a posições, em relação a culturas e momentos da humanidade, né? Hoje a gente vê muito as pessoas utilizando piercings nas mais variadas regiões. Tem gente que usa piercing na sobrancelha, tem gente que usa na orelha superior, né, na hélice, essa região que a gente chama de hélice, na região do lóbulo, vários piercings às vezes, piercing no nariz, em várias posições do nariz, piercing na columela, que é essa membraninha no meio do nariz, piercing no lábio, piercing no mamilo, piercing em diferentes posições. Essas posições realmente têm muito a ver com as complicações e é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Duas complicações basicamente, queloide e infecção. As duas podem acontecer muitas vezes juntas. Queloide dá uma tumoração, acontece uma tumoração ali onde teve a colocação do piercing. Pode acontecer aí de 1 a 2% dos pacientes, dos piercings que são colocados, ok? E algumas vezes, dependendo da raça, pode acontecer com uma maior frequência. Geralmente é de difícil tratamento, algumas vezes é individual, tem pessoas que têm uma tendência maior e as infecções já elas podem ser apenas presentes durante a utilização do piercing ou às vezes até se manter depois da retirada do piercing. Isso é muito grave. Isso vai depender muito do quê? Do posicionamento desse piercing. E isso é importante para você entender aqui que a posição tem muito a ver com o quê? Com as complicações que você pode ter sim com o piercing. Então isso significa o quê? Que muitas vezes nós temos que fazer o quê? Evitar determinadas regiões. Por exemplo, regiões que tenham cartilagem. A orelha tem regiões que tem cartilagem e regiões que não tem cartilagem. A região do lóbulo, por exemplo, não tem cartilagem. É uma região muito boa para se colocar um piercing. É possível colocar sem grandes complicações. Pode ter queloide? Pode, mas as infecções são mais raras e quando acontece são de fácil tratamento. Agora, quando você coloca um piercing, uma região, tipo na hélice, na concha da orelha, que são as regiões cartilaginosas, se acontecer uma infecção, a infecção pode gerar uma condrite. E a condrite ela é muito problemática. Por quê? Porque a condrite ela começa a comer a cartilagem e começa às vezes a trazer tumorações na cartilagem e começa a acontecer o quê? Deformidade da sua orelha. E a forma de resolver isso aí é dramática, né? Antibiótico e a deformidade mesmo são cirurgias e muitas vezes não conseguem ser reparadas todas as tragédias que aconteceram na sua orelha. Então, algumas regiões devem ser evitadas. No nariz é a mesma coisa. Existem regiões, por exemplo, na asa mais inferior, onde nós não temos cartilagens e o piercing não traz tantos problemas quando dá infecção. Porém, se o piercing é colocado mais na região superior, bem aqui perto da ponta, onde tem cartilagem, a chance de uma infecção, de uma condrite é muito grande. Isso pode levar ao quê? Uma deformidade do nariz. Então, sempre que você for colocar o piercing, tem que saber se há ou não cartilagem. Se há ou não vasos sanguíneos e também terminações nervosas. Existem regiões, por exemplo, na sobrancelha, que não tem nervos, mas existem regiões mais laterais, onde você pode acertar, inclusive, um nervo motor que faz a região, o franzimento dessa região frontal. Então, precisa-se ter noção que da anatomia. Muitas vezes, algumas regiões são tranquilas, mas outras regiões podem dar complicações mais graves. E em relação a queloide, saber que tem regiões que são mais fáceis de retirar o queloide e a cicatriz residual vai ser mais tranquila e menos perceptível, e regiões que vão ser muito mais danosas. As pessoas vão perceber onde você está com a cicatriz. Então,
Se você for colocar um piercing, não tem problema nenhum. Acho que dependendo do modismo, do seu gosto, da sua vibe, você pode colocar o seu piercing. Porém, tem que ter alguns cuidados. Os cuidados básicos, né? Primeira coisa, de higiene, né? Então vá num lugar que tenha higiene. Então, se você colocar e ter uma infecção, pronto, já é meio passo para você ter complicações. E a segunda coisa, um profissional. Então, tenha um profissional de confiança e que tenha conhecimento de onde vai colocar o seu piercing, tá bem? Essa aí é a nossa dica de hoje. Curta aqui, dê o seu like e se inscreva no nosso canal e até a próxima.